Bom dia, Paula. Ótima terça-feira, dia 7 de junho. Faltam 3 meses para a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Daqui a pouco você confere uma exposição aqui da cidade de São Paulo. A gente começa agora dando uma olhada no céu de Campo Grande. Por lá pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. Direto da Central de Notícias da Canção Nova, as notícias do Papa e o pedido dele pela paz na Nigéria. Aqui no Brasil acontece hoje a Marcha pela Vida em Brasília. E você acompanha também a Assembleia dos Bispos do Estado de São Paulo. No Nordeste, a campanha é para ajudar as vítimas da chuva em Pernambuco. Fora do Brasil, uma campanha por liberdade religiosa e os 50 anos dos escoteiros na França. A gente vai agora para um breve intervalo com imagens lá de Fortaleza, que tem dia de sol, mas com chuva rápida durante todo o dia. A máxima por lá chega aos 31 graus. Começa hoje em Itaici, interior de São Paulo, a edição de número 84 da Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB. O Sidney Fernandes está lá acompanhando o início dos trabalhos e tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Delita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Itaici é um bairro aqui de Indaiatuba, um distrito de Indaiatuba. E nós estamos aqui, é um mosteiro, tudo muito bonito. Nós estamos aqui porque logo mais, no início da tarde, tem início da Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB. Hoje pela manhã a gente acompanha a chegada dos bispos por aqui. Os trabalhos mesmo, eles começam no início da tarde. É um importante encontro do Episcopado Paulista. O Regional Sul 1 da CNBB reúne 36 dioceses, 6 arquidioceses, tem 53 bispos na ativa e 32 eméritos. E quem preside o Regional Sul 1 da CNBB é o Dom Pedro Luiz Strigini, ele que é bispo de Mogi das Cruzes e comanda essa organização desde 2018. Bom dia, qual é o balanço que se faz passando aí um ano desde a última Assembleia? Bom dia. Bom dia, é muito bom estar aqui nesse lugar maravilhoso e que somos acolhidos no mosteiro de Itaici, dos jesuítas, e muito bom retomar a Assembleia presencial depois de 2 anos em que ela foi realizada de modo virtual por causa da pandemia. Do ano passado para este ano, o fato de podermos estar juntos, os bispos vão se encontrar, serão cerca de 60 mais ou menos, porque ao todo são mais de 70, claro, alguns já com idade que não podem vir. Então, retomar os trabalhos de forma presencial para que a gente possa ter mais, dar mais visibilidade à ação da igreja, que é sempre a ação de evangelizar. Cada bispo na sua diocese, lá ele comanda, ele coordena, mas poder escutar os outros, escutarmos uns aos outros, exercitar esta comunhão, esta unidade é sempre muito bom. E rezarmos juntos nesta bela capela. O tema central é o documento de Aparecida 15 anos depois. O que se pode adiantar em relação a esse tema? Amanhã nós vamos gastar a manhã toda, amanhã da quarta-feira, refletindo esse tema central. Aparecida 15 anos depois. Faz 15 anos que o Papa Bento XVI esteve no Brasil e foi um evento esta presença do Papa Bento XVI. E surgiu um documento onde o protagonista era o cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco. Então, uma bela passagem do Papa Bento para o Papa Francisco. Esse documento de Aparecida, eu costumo dizer que é um pouco a mãe dos documentos, porque é um documento muito completo, que fala de Jesus Cristo, que fala da igreja e que fala também do mundo, da sociedade atual em que vivemos e a igreja atuando para transformar a sociedade. Então, uma retomada de tudo isso, nós vamos ser ajudados pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scheri, tudo isso vai nos ajudar muito. Além desse tema, outros serão tratados, é isso? Sem dúvida. Hoje a gente começa sempre com a oração, mas depois as apresentações, os retrospectos, as retrospectivas, mas hoje também uma análise pelo padre Paulo Renato da CNBB, uma análise da conjuntura eclesial e social no Brasil. E depois haverá momentos também em que as pastorais apresentam
Cada pastoral tem um bispo referencial, tem um padre coordenador. Os padres coordenadores diocesanos estarão presentes com seus bispos, então haverá momentos também de partilha e de relatórios das atividades pastorais, sobretudo aquelas em nível do regional. As pastorais sociais, por exemplo, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral da saúde, do idoso, carcerária, etc, etc. O que se espera a partir dessa Assembleia? Eu sei que ela ainda não começou, mas existe uma projeção a partir dessa Assembleia? Bom, continuar com mais entusiasmo, porque não é que depois de cada Assembleia a igreja começa de novo, a gente vai continuando. É um momento de reforço e uma continuidade sempre com mais firmeza, com mais entusiasmo. O mundo está aí precisando da presença da igreja, precisando da evangelização, precisando que Cristo seja mais conhecido, mais amado e que seu evangelho seja mais vivido, que a fraternidade reine, que a justiça aconteça em nosso país, no mundo inteiro, a paz que tanto necessitamos. Então é nos reforçar e sairmos entusiasmados para continuar a missão de evangelizar. Ok, obrigado pelas informações. A Assembleia dos Bispos segue até quinta-feira, logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite. A gente traz um resumo desse primeiro dia. Adelita. Tá certo, muito obrigada, Sidney. Bom trabalho aí para os nossos bispos, né? Boas reflexões. Agora a gente muda de assunto. No Nordeste, mais de 70 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas após as fortes chuvas em Pernambuco. O Cleverton Macedo tem as informações de como podemos ajudar. Bom dia, Cleverton. Bom dia, hoje nós vamos destacar a campanha da Arquidiocese de Olinda e Recife para as vítimas da enchente em Pernambuco. Como nós sabemos, há pouco mais de uma semana aconteceu uma forte chuva no estado pernambucano, especialmente naquela região metropolitana do Recife e também na Zona da Mata. 24 municípios decretaram situação de emergência. E diante desta calamidade que deixou aí 128 mortos, esse registro está atualizado, são 128 mortos até agora e deixou aí 9 mil pessoas desabrigadas. A Arquidiocese de Olinda e Recife já começou uma campanha muito forte que engloba 148 paróquias daquela redondeza, tanto da Paraíba e principalmente também de Pernambuco e algumas paróquias também de Alagoas. Além dessa campanha que nós queremos aqui enfatizar, da Arquidiocese, a Caritas Regional Nordeste 2 pediu uma ajuda especial lá da Europa e a União Europeia enviou um representante que está aqui no Brasil desde a semana passada. Então, se você deseja também realizar uma doação para as famílias que perderam tudo nessas fortes chuvas em Pernambuco, é só acompanhar a chave desse Pix, copiar aí esse número e realizar o seu depósito bancário via Pix e vai chegar até a família mais necessitada. De Aracaju para o Canção Nova Notícias, edição da manhã, Cleverton Macedo. Muito obrigada, Cleverton, por suas informações. Então vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil hoje. A gente começa a previsão de hoje com informações do sul do país, onde as temperaturas vão continuar baixas. A única área que deve escapar das chuvas é o oeste gaúcho. Do contrário, tempo fechado em toda a região. Mínima de 14 em Porto Alegre, 15 em Curitiba e 17 em Florianópolis. No sudeste, a situação é bem diferente. O sol predomina com poucas nuvens no interior paulista, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em Minas Gerais, não há previsão de chuva. Há risco de pancadas somente no sul e noroeste do estado de São Paulo. Máxima de 25 em São Paulo, 26 em BH, 28 em Vitória e 30 no Rio de Janeiro. No centro-oeste, o tempo firme predomina em Goiás e grande parte do Mato Grosso. Já em praticamente todo o Mato Grosso do Sul, chove forte com raios e até rajadas de vento. Em Campo Grande, mínima de 18. Em Brasília, 28, Goiânia, 32 e em Cuiabá, 34 graus de máxima. Já no Nordeste, a chuva persiste na costa leste e norte, mas o volume vai diminuir. Em Recife, a previsão é de que continue chovendo pelo menos até a próxima quinta-feira. Em toda esta área mais clara do mapa, o tempo fica firme,
Em Teresina, os termômetros marcam 33 graus. E para encerrar, informações do norte, onde boa parte da região viverá uma terça-feira de chuva e trovoadas, exceção somente para o Tocantins, que terá sol e máxima de 33 graus. O acumulado de chuvas em Macapá e Belém, por exemplo, será de 16 milímetros. E a seguir, o pedido de paz do Papa Francisco pela Nigéria. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja como está o céu de Belo Horizonte. Por lá tem aumento de nuvens agora pela manhã, mas não chove. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 26 graus na capital mineira. Construir um futuro inclusivo para migrantes e refugiados. Esse foi o pedido do Papa Francisco em vídeo divulgado hoje pela Santa Sé. A Júlia Beck traz mais detalhes. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. O vídeo com a reflexão do Papa faz parte da campanha de comunicação promovida pela seção Migrantes e Refugiados do órgão Vaticano para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Em vista do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado no dia 25 de setembro, Francisco pede um futuro para todos, no qual ninguém deve ser excluído. O vídeo conta também com o testemunho de uma jovem venezuelana que conseguiu reconstruir uma nova vida no Equador. E ainda falando sobre o Santo Padre, ele expressou sua proximidade espiritual com a igreja na Nigéria, por meio de um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin. No texto, o pontífice criticou a violência no país e pediu que a paz prevaleça sobre o ódio. No último domingo, uma igreja católica na Nigéria sofreu um violento ataque. Dezenas de católicos, incluindo crianças, foram assassinados. No nosso site noticias.cançãonova.com você encontra mais informações sobre esse e outros conteúdos. E a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos anunciou a Semana da Liberdade Religiosa anual. O evento está marcado para os dias 22 a 29 de junho. As informações direto de Nova York com a Priscila Rodrigues. Bom dia, Priscila. Bom dia, Adelita, e bom dia a todos. A Semana da Liberdade Religiosa aqui nos Estados Unidos começa com a memória litúrgica dos santos Thomas More e John Fisher. A celebração inclui a Natividade de São João Batista e termina no dia da festa de São Pedro e São Paulo. O tema deste ano, Vida, Dignidade para Todos, destaca os debates sobre aborto e vai contribuir com o Escritório da Justiça e Paz Internacional para aumentar a consciência sobre a liberdade religiosa na China e expressar solidariedade com as pessoas em todo o mundo que sofrem por sua fé. A declaração divulgada pela Conferência dos Bispos Norte-Americanos afirma que proteger a adoção católica e o acolhimento familiar se torna ainda mais vital à medida que damos novos passos na construção de uma cultura de vida e dignidade para todos nos Estados Unidos. E ainda, de acordo com o comunicado, a conferência vai advogar pelo direito essencial de liberdade religiosa dos católicos e de todas as religiões, por meio de oração, educação e ação pública. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Priscila. E Boris Johnson permanece na liderança do governo no Reino Unido. As negociações na guerra da Ucrânia. Estes são os principais destaques internacionais de hoje. Zelensky diz que as negociações de paz estão no nível 0. Esse é o destaque do The Guardian. Estagnadas e com batalhas ferozes nas ruas de Severodonetsk. É assim que Zelensky descreve as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Zelensky disse que os combatentes ucranianos tomaram as ruas da cidade, que fica a leste, mas admitiu também que as forças russas têm vantagem numérica. Cenários sombrios para o trigo ucraniano, refém da guerra. Esse é o destaque do Le Monde. Parte das reservas de trigo da Ucrânia está localizada em território ocupado por tropas russas. Incapazes de usar os portos onde 95% da produção geralmente transita, as autoridades de Kiev estão encurraladas. Agricultores ucranianos se preparam para colher os milhões de hectares de trigo plantados no outono.
mas as incertezas pesam sobre o setor-chave da economia nacional atingido pela guerra. O alemão Deutsche Welle destaca: Boris Johnson reúne votos suficientes para se manter na liderança do Partido Conservador e, consequentemente, do governo britânico. A votação foi secreta. A moção havia sido apresentada por deputados do partido de Johnson insatisfeitos com a conduta pessoal do premier após a eclosão do escândalo do Partygate. Boris Johnson ignora a punição de 41% de seus deputados e comemora a vitória na moção de censura interna. Esse é o destaque do El País. O primeiro-ministro britânico recebeu apoio de 211 conservadores e 148 votos por sua demissão, um número bem maior do que o Downing Street esperava. E o movimento dos escoteiros na França comemorou seus 50 anos. As informações direto de Toulon com o padre Éder Pires. No último final de semana, mais de 30 mil escoteiros se reuniram na cidade de Chambord, na França, para celebrar os 50 anos da fundação dos Scouts Unitaires de France, Escoteiros Unitários da França numa tradução livre, ou SUF, como o movimento é conhecido na Europa. O escoteirismo católico na França começa em 1920 com o Grupo de Escoteiros da França, fundado pelo padre Jacques Sevin. Porém, no final dos anos 60, uma proposta de reforma, visando a separação dos jovens em dois grupos, levou à fundação do SUF em 1971, que optaram por continuar com as inspirações iniciais de Baden-Powell, fundador do escoteirismo. A comemoração dos 50 anos, que deveria ter acontecido no ano passado, mas que teve que ser adiada por causa da pandemia, foi vivida neste ano com grande entusiasmo. Mesmo com condições climáticas desfavoráveis nos 2 primeiros dias, muita chuva, inclusive granizo, os mais de 30 mil escoteiros, grandes e pequenos, anciãos e jovens chefes, enfrentaram tudo com alegria e sorriso, marcas da vida do escotismo. Com atividades em equipes ou em comum, todos puderam colocar em prática os valores fundamentais do escotismo. O final de semana foi encerrado com uma missa presidida por Dom Mathieu Rouget, bispo de Nanterre, e concelebrada por centenas de capelães escoteiros. Dom Rouget convidou os escoteiros a não terem medo do presente ou do futuro, mas viverem da força do Evangelho e do Espírito Santo. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Padre Éder. E a seguir, a Marcha pela Vida volta às ruas. A gente segue para o intervalo vendo como está o céu do Distrito Federal, pois é lá em Brasília que vai acontecer a Marcha pela Vida. A terça-feira vai ser de sol com poucas nuvens e sem chuva. A máxima pode chegar aos 28 graus na capital do país. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora para falar sobre a Marcha pela Vida, que volta a acontecer de maneira presencial lá em Brasília. E é de lá que o Francisco Coelho traz as informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, depois de 2 anos sendo realizada de forma virtual, a Marcha pela Vida volta de forma presencial aqui em Brasília. Hoje espera receber aí mais de 3 mil pessoas. O principal tema abordado é a defesa da vida desde a sua concepção, mas outros temas também serão discutidos e defendidos na marcha. Para falar sobre isso, eu estou aqui com um dos organizadores, que é o Matheus Lola. Matheus, muito bom dia, obrigado pela participação. Além dessa pauta principal, o que é que a gente pode esperar aí de discussões de temas que serão abordados na marcha? Francisco, obrigado pela oportunidade de estarmos falando aqui em nome do Movimento Brasil Sem Aborto para essa emissora maravilhosa. Hoje é um dia icônico, né? Depois de 2 anos realmente sem termos a oportunidade de irmos à rua lutar pelo direito à vida. Hoje nós estamos realizando a 15ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o Aborto e temos vários temas, né? A gente tem assim... É importante frisar que o Movimento Brasil Sem Aborto, ele defende as 2 vidas, pela vida da mãe, pela vida do bebê, pelas 2 vidas. E também nós hoje estamos lutando aqui em frente ao Congresso Nacional, nesse ambiente que é o ambiente da voz do povo,
para aprovar o Estatuto do Nascituro, que está tramitando na Comissão da Mulher. Ele precisa sair da Comissão da Mulher, aprovado, e nós temos um cenário todo favorável a isso. Ele precisa ir para a Comissão de Constituição e Justiça e de lá ir a plenário, e uma luta que já dura mais de uma década, mas nós estamos vencendo essa luta e a marcha hoje é um momento para comemorar. E como nós estamos também, Francisco, no ano eleitoral, que é um ano importantíssimo para a defesa da vida, nós estamos lançando hoje na marcha a campanha A Vida Depende do Seu Voto. Então a gente fala para você, eleitor, você que tem o direito ao voto, para que escolha aqueles parlamentares, independente, o movimento é suprapartidário, suprarreligioso, mas o mais importante é falar ao cidadão, você que está nos assistindo. Tenha consciência em quem você vai votar, verifique se aquele parlamentar, se ele é a favor da vida, contra o aborto, para que ele possa nos ajudar em dar voz, vida, cidadania ao feto, porque como a gente sabe, está em qualquer livro de biologia, de medicina do mundo, a vida ela começa, né, Francisco, na concepção. Matheus, muito obrigado aí pela sua participação, e para você que está acompanhando a gente de casa e for aqui da região de Brasília, pode vir para a marcha. A concentração é a partir das 14 horas, 2 da tarde, na Biblioteca Nacional, e vai seguir a esplanada dos ministérios e concluir aqui no Congresso Nacional. E para você que está acompanhando pela Canção Nova de Fora, nós vamos trazer essas informações no Canção Nova Notícias, edição da noite. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Ok, obrigada, Francisco, e bom evento para vocês aí. Dependentes químicos que ocupavam a região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, se espalharam pela cidade depois das operações policiais. O fluxo levou a prefeitura a adotar medidas como internação involuntária pelo menos de 20 usuários de drogas desde abril. Para atender esse público, a capital paulista oferece atualmente 7 postos do CAPS, que são centros de atenção psicossocial. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o número maior de atendimentos é com internação voluntária. Isso é, as pessoas se voluntariam a ir até esses espaços. E mensalmente, mais de 400 pessoas são atendidas. Faltam exatamente 3 meses para a reabertura do Museu do Ipiranga, marcada para o dia 7 de setembro. Na expectativa das celebrações dos 200 anos da independência do Brasil, o Museu Paulista da USP, em parceria com o metrô, preparou 3 exposições gratuitas. Enquanto o Museu do Ipiranga não abre, algumas estações do metrô aqui de São Paulo estão recebendo réplicas de obras que poderão ser encontradas na reabertura do museu. O destaque é para a réplica de 3 metros do quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888, que está na Estação República. Na Estação Sé, o destaque é para o novo museu, que conta detalhes da reabertura do Museu do Ipiranga e descreve seus novos espaços. E na Luz, a exposição é Território em Construção, que traz paisagens da metrópole desde o fim do século XIX. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E essas obras podem ser visitadas até o dia 19 de junho. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente se despede com imagens daqui da capital paulista. Fique com Deus.